Boa noite a todos, que Jesus nos ilumine, nos abençoe. Jesus, na condição de um espírito puro, se a gente pega o Evangelho de Jesus, as frases que a gente tem de que Jesus deixou para nós são muito profundas. Muito mais do que a gente possa imaginar. A gente vai abordar aqui uma frase curta, que dá uma palestra, dá um seminário, dá semanas de debate. E assim é toda a passagem de Jesus. Não é uma leitura rápida que a gente deve fazer dos evangelhos. É sempre pensar profundamente. Analisar, ver textos que nos auxiliam na compreensão daquela mensagem para que a gente possa interiorizar as lições de Jesus. Jesus, um pouco antes da crucificação, se reúne com os discípulos no Jardim das Oliveiras, no Monte das Oliveiras. E lá chegando, passa a noite e vai com eles ao Getsemane, que era um jardim no sopé do Monte das Oliveiras. E fala para os discípulos ficarem ali, que ele iria um pouco mais à frente para orar. E leva com ele Pedro, Tiago e João. Chegando um pouco mais à frente, Jesus pede para que eles fiquem ali e vai alguns passos à frente e começa a orar. Antes pede para que eles vigiem com ele, que ele estava cercado de tristezas. Jesus faz a sua oração e ao retornar para os 3 discípulos, os 3 estavam dormindo profundamente. Jesus os acorda e fala para eles: vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Essa simples frase a gente vai tentar aprofundar com algumas limitações. A limitação do tempo que a gente tem aqui, a limitação da minha compreensão, a limitação da minha capacidade de externar aquilo que eu compreendo. Mas a espiritualidade maior que está aqui antes da gente chegar, prepara o ambiente, prepara todos nós para que a gente possa pensar mais profundamente e cada um tire suas conclusões, cada um pense mais profundamente com relação a essas passagens de Jesus. Vigiai e orai para que não entreis em tentação. Essa frase nos lembra da oração dominical do Pai Nosso, que Jesus nos ensinou. Não nos deixeis cair em tentação. Vocês vejam que nas duas frases, Jesus não está dizendo que nós não teremos tentações. Vigiai e orai para que não entreis em tentação. Não cair em tentação. O que é a tentação? A tentação é algo que está dentro de nós, o que está fora de nós. Vamos aprofundar um pouco essa compreensão. Se a tentação, nesse sentido de que é algo que pode nos arrastar para o mal, para o desequilíbrio, acontece em nossas vidas e é frequente com todos nós, porque Deus permite que ela venha? Porque a gente não vive num mundo em que é tudo tranquilo, tudo sereno, sem tentações, sem ciladas, sem convites para o mal. Que a tentação é isso, é um convite para que você se desvie da lei divina. Mas ela só vai virar tentação
se tiver algo dentro de você que te provoque, que te ligue àquela tentação. Senão ela não é uma tentação. É um convite para ir num desfile de carros, desses carros esportivos, Lamborghini, Ferrari e tudo mais. Para quem gosta muito disso, isso é uma tentação. Vai ter aqui em Maringá, tal, a pessoa fica tentada a ir. Aí não no sentido mal, mas no sentido de se sentir atraída por aquilo. Para quem não dá a mínima para isso não é tentação nenhuma. O convite é o mesmo, mas para aquela pessoa isso não faz diferença. A mesma coisa com relação aos convites que a gente tem na vida para se desvirtuar da lei divina. E a gente recebe muitos convites, às vezes muito sutis, que a gente nem percebe. E muitas vezes a gente cai em tentação. A gente entra em tentação, porque não está vigilante, porque se descuida. É uma palavra desequilibrada no momento de discussão, é uma atitude inesperada no momento de desequilíbrio. São coisas que a gente está sujeito a acontecer. É coisas que todos nós podemos fazer porque não estávamos vigilantes. Essas provas que Deus nos dá e que a gente convive todo dia, elas têm um limite para cada um de nós. Se a gente pegar a primeira epístola de Paulo aos Coríntios, ele diz assim: Deus é fiel, não permitirá que sejais tentados acima das vossas forças, mas com a tentação Ele vos dará os meios de sair dela e a força para suportar. Então ninguém vai passar por uma prova, por uma tentação que seja acima da sua capacidade de resistir à tentação. O fato de você estar vigilante, de você estar orando, de você estar em equilíbrio, não vai tirar a tentação da sua vida, mas se você estiver em estado de equilíbrio, você não cai em tentação. Deus te dará as forças para suportar e os meios para sair da tentação. Todos nós, absolutamente todos nós, temos amparo espiritual muito maior do que a gente imagina. Todos nós temos um guia espiritual, um anjo da guarda, um mentor, como a gente queira falar, um espírito superior a nós, que por amor nos acompanha, nos envolve sempre em fluidos de luz, e está sempre presente nos momentos em que necessitamos. Mas Ele não age por nós. Ele não vai tirar o Ciro que está se comprazendo em algo equivocado para o colocar num local mais equilibrado. Porque eu tenho a minha liberdade de escolha, eu tenho meu livre-arbítrio. Se o meu guia espiritual me tirasse de uma situação embaraçosa em que eu entrei porque quis, que mérito eu teria com isso? Mas o amparo espiritual eu tenho. A assistência espiritual todos nós temos. O que nós fazemos com muita frequência é bloquear essa assistência. Até ontem eu estava assistindo uma palestra do Elahá, e ele comentando que quando a gente chega no centro espírita, é como se a gente fechasse o guarda-chuva e permite que a assistência espiritual nos influencie, toque nossos corações, esclareça nossas mentes, e a gente pensa mais profundamente sobre a vida, a gente se sente bem, se sente equilibrado. Quando sai lá fora, a gente abre o guarda-chuva
e vive a vida mundana da correria, da agitação, das preocupações e bloqueia essa assistência espiritual. Obviamente que a gente pode fechar o guarda-chuva lá fora também, abrir brechas mentais para essas assistências. Então depende de nós, depende do nosso esforço pessoal. E essas provas que a gente tem na vida são absolutamente naturais pelo estado em que nos encontramos. Cada um de nós ainda tem muitos vícios morais, muitas imperfeições. Nós estamos muito longe ainda da perfeição relativa que nos cabe. Então é natural que a gente passe por momentos difíceis na vida, para que muitas vezes a gente fraqueje até, cometa alguns deslizes. Talvez seja difícil até a gente passar um dia inteiro sem dar nenhum tropeçãozinho, sem ter falado uma palavra equivocada, sem ter deixado de fazer algo que deveria ter feito. A gente está oscilando ainda nesse processo de evolução. Então é natural que ocorram todas essas coisas, até porque não estamos aqui pela primeira vez. Nós somos criados há muito tempo. Já tivemos muitas reencarnações, muito mais do que a gente possa imaginar. Muitos relacionamentos. E pela lei divina, que é imutável, a lei do progresso, faz com que, se a gente hoje tem alguns defeitos morais, no passado a gente tinha mais, porque nós estamos em constante progresso, uns rápidos, outros lentos, cada um depende da sua vontade, do seu esforço pessoal. Mas a gente já teve muitas existências, então é natural que a gente tenha cometido muitos equívocos, dos quais nessa existência a gente não lembra, pela bênção de Deus, porque não teríamos estrutura psicológica suficiente para lembrar de tudo que a gente fez de errado. Mas fizemos. Se a gente fizer uma autoanálise de quem nós somos hoje, nós podemos desconfiar de quem nós fomos no passado, piores do que somos hoje. Então é natural que venham as tentações, tanto pelo nosso estado, que ainda não atingiu um nível de maturidade suficiente para não cair mais em tentações, quanto pelas companhias espirituais que nos cercam. A tentação está dentro de nós, mas nós sofremos influências espirituais, isso é indiscutível. Somos espíritos imortais, estamos temporariamente nesse corpo de carne. Ao passar pelo fenômeno da morte, vamos retornar ao mundo espiritual de onde todos nós viemos, continuando com a mesma personalidade, a mesma pessoa, e com um corpo espiritual muito semelhante ao nosso corpo físico. Então somos esses espíritos imortais. E aqueles que já estão do lado de lá têm relação conosco, estão aqui presentes, estão na rua, estão na nossa casa, em todos os lugares que a gente frequenta, há espíritos desencarnados de todos os níveis. Então é absolutamente natural que a gente sofra essa influência espiritual que nos cerca. E de nós se aproximam amigos, espíritos que nos amam, que nos intuem, que nos dão força em momentos difíceis, mas também aqueles a quem a gente causou algum mal, a quem a gente feriu. E às vezes vem com sentimentos negativos. Então a tentação existe nos rodeando, nos tentando, mas com um objetivo. Na Epístola de Tiago, que também faz parte do Novo Testamento,
ele coloca assim: meus irmãos, tende por motivo de grande alegria o serdes submetidos às múltiplas provações. Isso parece um contrassenso, né? Um motivo de grande alegria o serdes submetidos às múltiplas provações. Pois sabeis que a vossa fé bem provada leva à perseverança. Mas é preciso que a perseverança produza uma obra perfeita, a fim de serdes perfeitos e íntegros, sem nenhuma deficiência. Aqui ele amplia um pouco falando em provações. Mas essas tentações que nos cercam, elas vêm justamente com esse objetivo. Por que Deus permite? Para que a gente seja perseverante no bem. Para que a gente lute para limpar o que tem ainda de equívocos dentro de nós. Porque só quando a gente está sendo tentado, e até quando a gente erra, a gente reconhece os nossos equívocos, as nossas limitações, e vê que é necessário fazer um esforço para se transformar. Então a vida é assim, vai nos cercando e nos levando nessa condição de experimentar situações diferentes. É para que a gente possa vencer não a vida, não os outros, não vencer na vida, mas vencer a si mesmo. No mundo tereis aflições, nos disse Jesus, porque sabia das nossas situações, da condição em que estamos. Teremos aflições, é óbvio. Erramos todo dia, erramos muito no passado, então é normal que a gente tenha tentações, provações, aflições. No mundo tereis aflições, mas alegrai-vos. Como fala aqui Tiago, é motivo de grande alegria o serdes tentados, mas alegrai-vos, eu venci o mundo. Jesus não venceu no mundo, não foi glorificado pelos homens, não recebeu títulos de glórias, pelo contrário, foi menosprezado, foi agredido, fugiram, foi isolado, mas venceu a tudo isso. Venceu esse mundo de iniquidades, de atrocidades, de maldades, de perversidade, porque em nenhum momento se deixou abalar por nada disso, nem no momento da crucificação, que não é uma simples morte, é uma tortura das mais cruéis. Nem nesse momento se deixou abalar. Óbvio que a gente está longe da condição de Jesus, mas a gente tem que ir compreendendo Jesus como modelo e guia para que a gente possa seguir os seus passos. Se dizer cristão não é simplesmente conhecer o Evangelho de Jesus, ter o crucifixo no peito, pertencer a alguma religião que se diz cristã. Ser cristão é seguir os passos de Jesus. É ter Ele como modelo e guia e fazer aquele esforço que nos cabe para que a gente possa superar os nossos equívocos. Como que Jesus agiria diante da situação que nós estamos passando? Algumas passagens de Emmanuel, que eu vou ler alguns trechos aqui, que nos ajudam a aprofundar um pouco com relação a esse tema do vigiar e orai. No livro Caminho, Verdade e Vida, na lição 87, Emmanuel fala assim: não durmas em espírito desatendendo aos interesses do Redentor. Levanta-te e esforça-te, porque é no sono da alma que se encontram as mais perigosas tentações,
através de pesadelos e fantasias. Vocês vejam como que vai aprofundando a mensagem de Jesus. Quando Jesus chama a atenção de Pedro, Tiago e João, que estavam dormindo, ele não estava se referindo ao sono do corpo, ao sono físico, porque a gente sabe que é absolutamente necessário, não tem nada de errado em dormir. Pelo contrário, é necessário dormir o suficiente, nem de mais nem de menos. Nós somos espíritos imortais, mas estamos usufruindo de um corpo físico que necessita de cuidados, necessita de boa alimentação, de atividade física, necessita do repouso, do trabalho. Então o dormir é um ato natural da vida física. E não era isso que Jesus estava se referindo. Emmanuel nos chama a atenção aqui. O sono da alma, a desatenção, porque vigiar é isso, é olhar com atenção, é estar vigilante com relação ao que está ocorrendo ao seu redor. Mas esse vigiar a que Jesus se refere não é o vigiar a vida dos outros. Isso a gente é muito bom, a gente vigia com facilidade, comenta com facilidade o que os outros fazem ou não fazem, julga com muita facilidade, e esquece de fazer o que nós devemos fazer, vigiar a nossa conduta, a nossa vida. Porque se preocupa com o cisco do olho do teu irmão e não vê a trave que está no seu olho, nos disse Jesus. Vigie os teus pensamentos mais profundos, as tuas atitudes. Não durma em espírito, porque quando você estiver dormindo é que você está sujeito às mais terríveis tentações. Então esse estado de vigília é um estado de conexão com Deus, com Jesus. E nós temos que fazer esse esforço no nosso dia a dia. Aqui no Centro Espírita é muito tranquilo a gente fazer isso. Todo o ambiente nos leva a isso. Mas muita gente provavelmente pode ter um ambiente de trabalho que não é lá dos mais acolhedores. Pessoas com quem você convive que não são das mais equilibradas. Conflitos dentro do lar, que aquele lar não é lá o lar mais tranquilo do mundo, de pessoas mais espiritualizadas. Então é preciso que a gente mantenha a vigilância, não com relação a criticar os outros, até ter tolerância com relação aos outros. Os outros não sou eu. Não tem que pensar como eu gostaria que pensassem, não tem que agir como eu gostaria que eles agissem. Nem as pessoas do meu convívio íntimo. Eu sou casado, minha esposa está sentada ali atrás, eu não tenho que fazer que ela pense o que eu penso, que ela haja como gostaria que ela agisse. E da mesma forma ela com relação a mim. Eu sou eu, ela é ela. A gente tem que ter respeito mútuo, lógico, tem que ceder em algumas coisas. Mas exercitar essa tolerância de saber ver no próximo o próximo, que a gente não conhece. Ah, não, mas eu convivi a vida inteira com a pessoa. Nasci na mesma família, fomos criados juntos, somos irmãos. Você pode ser irmão univitelíneo, mas o teu irmão não é você. E o que você conhece dele é dessa reencarnação. Uma pequena ponta de um iceberg. Você não sabe da existência dele, das múltiplas existências que ele já teve. Você não lembra nem das suas. Então, como que você julga os outros? Como que você repara no que os outros estão fazendo de errado e estabelece critérios? Não é isso que Jesus pede para nós. A vigilância é aquela vigilância sobre você mesmo, sobre as tuas atitudes, os teus pensamentos, os teus sentimentos mais profundos,
aquilo que você faz e como você faz. No livro Pão Nosso, lição 101. Essas lições, elas têm várias passagens, estou lendo só um trechinho de cada lição. Depois vocês podem procurar lá nas fontes e ler mais profundamente. Emmanuel diz assim: contra o nosso anseio de claridade, temos milênios de sombra, antepondo-se-nos a mais humilde aspiração de crescer no bem, vigoram os séculos em que nos comprazíamos no mal. É por isso que, de permeio às bênçãos do alto, sobram na senda dos discípulos as tentações de todos os matizes. Nós já comentamos um pouco sobre isso. Aquele anseio de claridade, quem que não gostaria de se tornar um espírito de luz? Quem que não anseia pela paz interior, por emanar alegria, luz, esperança a todos, por não se desequilibrar, mas nesse anseio de conquistar essa condição mais elevada, trazemos de arrasto conosco milênios de equívocos. Então é natural que a gente passe momentos difíceis, é natural que a gente passe por tentações. Faz parte do nosso burilamento, do nosso processo de crescimento espiritual. Não é para a gente desanimar. Pelo contrário, é para que a gente reconheça em nós o que a gente já conquistou de bom. Então, fazer uma autoanálise é fundamental, mas sempre no sentido positivo. Eu verifico em mim o que realmente ainda falta melhorar. Eu caí em tentação, falei algo que não devia. Posso ter, às vezes, no momento de segundos de uma discussão, você pode causar um sofrimento muito profundo em alguém que você ama, por uma palavra que você não deveria ter dito, por um gesto que você não deveria ter feito. Todos nós estamos sujeitos a isso, mas se a gente chega a essa conclusão que cometeu esses deslizes, não deveremos nos colocar em estado de depressão, porque nesses milênios que se passaram, nós fazíamos isso e não nos dávamos conta. Nós nos comprazíamos no equívoco, em todas as áreas. Na área da violência, do desvio sexual, na área da ganância, na área, qualquer área de desequilíbrio que o ser humano possa ter. Cada um teve suas experiências. Então, se hoje a gente ainda comete alguns deslizes em momentos de invigilância, e às vezes faz coisas que nem estava ligado nos nossos sentimentos, na nossa vontade real, simplesmente foi um vacilo, como a gente fala, por invigilância, momento de nervosismo, de euforia, e que cometeu algo que não deveria ter feito. Uma autoanálise para verificar que você ainda tem que melhorar, mas também de compreender que você já não é mais aquele homem velho do passado. Quando eu digo homem, mulher, todos os gêneros. Você não é mais aquela pessoa equivocada do passado, você já reconhece que cometeu um deslize. Então você já conquistou muitas coisas, você tem muita luz, muito amor no coração. Se você foi uma pessoa pervertida, não é mais. Se você foi uma pessoa violenta, não é mais, mesmo que tenha cometido algum ato de desequilíbrio por alguns minutos. Então é preciso que a gente tenha essa maturidade de buscar em nós aquilo que tem de bom. E aos poucos a gente ir melhorando o nosso interior.
Nós somos como se fosse esse copo d'água aqui. Essa água aqui está cristalina, mas é como se a gente tivesse um lodo aqui no fundo, que são ainda nossas imperfeições morais. Cada atitude nossa de esforço de se melhorar é como se fosse uma gota de água limpa caindo no copo. Vai turvar um pouco a água do fundo, mas vai enchendo o copo. Vai chegar uma hora que essa água suja vai começar a cair fora do copo, e cada gota limpa, o copo vai ficando cada vez mais cristalino, até atingir a condição de uma água cristalina, a condição do Espírito puro, que, como fala Tiago lá, a fim de serdes perfeitos e íntegros, sem nenhuma deficiência. Quando você chegar nesse patamar, você não vai mais ter tentações. Então a vida é natural que tenha tentações. O que a gente tem que cuidar para que não entre, não caia em tentação, não ceda ao convite do equívoco, e se ceder, saber fazer o movimento de recuperação. Arrependimento e o momento e a vontade e exercício de reparação do mal. É porque a gente vai conquistando essa nossa pureza interior. No livro Fonte Viva, lição 90, Emmanuel fala assim: arrependermos-nos de qualquer gesto maligno é dever, mas pranteá-lo indefinidamente é roubar tempo ao serviço de retificação. O que Emmanuel está nos dizendo aí? Você reconhecer que errou é teu dever. Não está fazendo nada demais, mas é teu dever reconhecer os teus erros. Mas ficar se lamentando que errou, ficar se colocando para baixo, ficar choramingando, a gente adora se sentir como coitadinhos, né? Agora que alguém venha e se sentir carente e precisa de um abraço, precisa de um apoio, é perder tempo no exercício de retificação. Errou? Ótimo, levanta a cabeça e corrija o que você fez. Nunca é tarde. Lógico que a gente não dá saltos, não muda da noite para o dia. Sou uma pessoa nervosa, a partir de agora vou tornar uma pessoa tranquila. Não é assim. Mas eu posso controlar o meu nervosismo, posso ir aos poucos fazendo um esforço para me dominar, até que eu vou conseguir conquistar essa tranquilidade. Eu sou uma pessoa preguiçosa, não é da noite para o dia que eu vou me tornar uma pessoa operosa, que gosta de trabalhar, de prestar serviço, mas eu posso me esforçar para cada dia fazer um pouco mais de esforço, um pouco mais de vontade. E assim todas as condições morais que a gente ainda tem alguns restícios. Não ficar choramingando, isso fala Emmanuel, para lutar, para melhorar. No livro Fonte Viva, ainda a lição 110, Emmanuel fala assim: as mais terríveis tentações decorrem do fundo sombrio de nossa individualidade. As tentações nascem contigo, assomam de ti mesmo e alimentam-se de ti. Quando não as combates dedicadamente, qual o lavrador sempre disposto a cooperar com a terra. Nascem de nós, daquilo que trazemos ainda, se alimentam de nós. Um processo obsessivo, que vem espíritos com intenções ruins e exerce uma influência negativa sobre nós. Eles só conseguem essa influência negativa se nós os alimentarmos. É preciso que a gente abra uma brecha mental para sofrer o processo obsessivo, os mais diferentes níveis. Então é preciso que a gente faça como o lavrador que prepara a terra. O lavrador tem que quebrar o torrão da terra, tem que adubar a terra com amor, tem que botar a boa semente. Mesmo assim, as tentações vão nascer as ervas daninhas que ele tem que ir arrancando, uma a uma,
para que possa ter êxito. Tem que regar com amor, com dedicação, com perseverança. Então a gente vai tendo essas situações na vida, que a gente vai verificando que os momentos vão acontecendo, e é preciso que a gente esteja atento. Muitas vezes o processo obsessivo, a influência negativa, vem de uma forma muito sutil que a gente não percebe. Kardec nos fala que um dos processos mais difíceis é a fascinação. Porque a fascinação não é aquele obsessor que chega com raiva, com ódio, você percebe a influência e você recua e começa a se cuidar. É aquele irmão que você cometeu alguns deslizes e que se aproxima de você ardiloso, conhecendo os teus equívocos, as tuas vontades inferiores e te envolvendo de uma forma prazerosa naquilo que você ainda se compraz. Pode ser um irmão desencarnado, pode ser um irmão encarnado também, que te convida para o desequilíbrio. E você não se percebe, porque você se compraz naquilo. Então é naquele teu trabalho, aquela roda de pessoas que começam a usar da maledicência, de falar mal das pessoas, de ridicularizar as pessoas, e você, de certa forma, acha que todo mundo dá risada, você também dá risada, acha graça daquilo, daqui a pouco você está emendando aquela conversa com fatos que você também conhece, e pronto. Você está envolvido por essa rede ardilosa, sem se dar conta. E assim em todas as outras áreas. A pessoa buzina a respeito de você para que você pense mal de outra pessoa, que você não tinha realmente como uma pessoa má, e você começa a dar crédito àquele ouvido, e cria um clima desagradável, e você realmente começa a vibrar negativamente, sem se dar conta. Então, influências a gente tem, e a gente tem que fazer como lavrador, prestar atenção em nós mesmos. O que eu estou fazendo, o que eu estou pensando, como que eu estou agindo com as pessoas ao meu redor. Eu estou julgando os outros, às vezes eu posso estar cometendo grandes equívocos nesse julgamento, porque a gente julga que sabe o que a pessoa está pensando, qual é a intenção da pessoa, e a intenção pode ser exatamente o contrário daquilo que você imagina. Então, por isso que Jesus nos recomenda, para que a gente não se preocupe com o cisco do olho do outro, se preocupe com a trave nos nossos olhos. E para concluir, que o nosso tempo já vai chegando no final, a oração. Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. A oração, como nos fala Leon Denis, no livro Depois da Morte, eu recomendo que vocês façam a leitura. Leon Denis foi um grande divulgador da doutrina espírita, veio um pouco depois de Kardec. Então, no capítulo 51 do livro Depois da Morte, ele tem uma maneira de se expressar muito profunda, poética, que toca fundo nossas almas. É uma leitura agradável. Ele nos fala com relação à prece, nesse capítulo 51, falando que a prece é uma emancipação da alma, é um momento de a gente entrar em contato com o Criador. É aquele momento em que a pessoa que está aflita, que está sobrecarregada, que está angustiada, pode conseguir o consolo. Mas a prece não são palavras. A prece não é um ritual. Embora o ser humano insista em fazer da prece rituais e palavras, esquecendo
de como Jesus nos ensinou a orar. Quando quiserdes orar, recolhe no silêncio do teu quarto e, fechando a porta, em silêncio, ora para o Pai que está nos céus. Não precisa ser exatamente no teu quarto, é porque o quarto é o local mais íntimo seu dentro da sua casa. Recolha-se no seu interior. Feche a porta no sentido de não ligue para as coisas externas. E faça esse contato íntimo seu com Deus, com o Criador. Não importa a quem você vai direcionar a tua prece. A prece é sentimento. Tem que sentir profundamente. Não importa as palavras que você vai usar, e não precisa nem falar, é só pensar. Quer falar, fale. Quer fazer em pé, de joelho, deitado, de olhos fechados, olhos abertos, do jeito que mais te agradar. Mas o importante é que você faça essa conexão profunda da sua alma. É preciso sentir, arrepiar, para que a prece realmente tenha o seu efeito. A gente costuma fazer na casa espírita as preces improvisadas, como foi feito aqui no início da palestra. E a gente fala, não é ritual, mas a gente tem esse ritual. Não é um ritual, é um bom hábito de você começar uma reunião com uma prece, encerrar com uma prece. Dá para fazer uma exposição sem a prece? Claro que dá. Mas a gente vem normalmente lá de fora com a cabeça agitada, pensando num monte de coisas. Então é o momento da gente fazer essa reflexão mais profunda. E esse estado de prece a gente tem que provocar em nós no nosso dia a dia. A gente pode provocar um estado semelhante até trabalhando, sem se desconectar do trabalho, sem se distrair com o trabalho, simplesmente uma atitude mental, pedindo a Deus auxílio, agradecendo por tudo que recebe, sabendo também pedir. Na síntese do Pai Nosso, que é uma oração curta, todos nós sabemos, tem lições muito profundas, daria algumas palestras só para falar do Pai Nosso. Mas cada frase é muito profunda. Então, simplesmente repetir o Pai Nosso maquinalmente, isso não é uma oração. Só no início, Pai Nosso. Se você fala Pai Nosso, você já está se reportando ao Criador como Pai, de amor, infinito amor, bondade, justiça. Então, se você reconhece em Deus esse Pai amoroso, não há motivo para que você fique angustiado, porque você sabe que é filho de Deus. E quando você fala Pai Nosso, você sabe que todos nós somos filhos de Deus. Então todos somos irmãos. Não há motivo nenhum para você se revoltar contra ninguém. Não há motivo nenhum para você ter qualquer tipo de preconceito, porque somos todos irmãos. Só no Pai Nosso a gente fala, seja feita a vossa vontade, acha isso muito bonito. Quando tem uma pessoa querida que está ali no hospital, numa UTI, numa CTI, entre a vida e a morte, a gente fica naquela vigília, naquela oração para que a pessoa não morra. E é preciso, às vezes, que o mundo espiritual provoque uma melhora súbita naquela pessoa. Isso é muito frequente, provavelmente vocês conheçam alguns casos assim. A pessoa melhora, que até os médicos se surpreendem. E todo mundo relaxa um pouco nessa mentalidade de não morra, não morra, para que o mundo espiritual complete o trabalho de desligar aquela alma e de retorno ao mundo espiritual, porque chegou a hora dela.
Então, o Pai Nosso é uma submissão à vontade divina. Seja feita a vossa vontade, não é a minha vontade, não é aquilo que eu quero. A gente tem mania de peditórios nas nossas preces. Eu quero isso, eu quero aquilo, isso para mim, isso para o meu filho, isso para não sei quem. Não é por aí. É bom que a prece saia do fundo do coração e que seja intuitiva, para que tenha valor. Mas também a gente pode pegar algumas preces de espíritos nobres como referência, como uma postura mental para nos ajudar nessa maneira de conduzir as nossas preces. E a gente vai ver que esses espíritos não pedem para que alivie, para que tire as provas, as tentações do caminho. Pede para que a gente não caia em tentação, para que a gente tenha forças para suportar as provas da vida. Agradece pelas bênçãos recebidas. Eu vou ler uma prece aqui que está justamente nesse capítulo 51 do livro Depois da Morte, de Leon Denis. É uma prece curtinha. Prece ditada pelo espírito Jerônimo de Praga a um grupo de operários. Ditada por um espírito desencarnado, Jerônimo de Praga, por um médium, para aquele grupo de operários. Meu Deus, vós que sois grande, que sois tudo, deixai cair sobre mim, humilde sobre mim, eu que não existo senão pela vossa vontade, deixai cair sobre mim um raio de divina luz. Fazei que, penetrado do vosso amor, me seja fácil fazer o bem e que eu tenha aversão em fazer o mal. Que, animado pelo desejo de vos agradar, meu espírito vença os obstáculos que se opõem à vitória da verdade sobre o erro, da fraternidade sobre o egoísmo. Fazei que em cada companheiro de provações eu veja um irmão, assim como vedes um filho em cada um dos seres que de vós emanam e para vós devem voltar. Dai-me o amor pelo trabalho, que é o dever de todos sobre a terra. E com o auxílio do archote que colocaste ao meu alcance, esclarecei-me sobre as imperfeições que retardam o meu adiantamento nessa vida e na vida vindoura. Que Deus nos abençoe. Obrigado.